Eu me formei há 4 anos, sou jornalista há 4 anos pela Universidade Estadual Paulista, pela Unesp, e eu trabalho na Canção Nova tem 1 ano e 9 meses. Antes de trabalhar aqui, eu trabalhei em outras emissoras e eu sempre trabalhei com TV. Na minha época de faculdade, eu fiz estágio numa produtora, mas quando eu saí da faculdade, eu já saí para trabalhar com TV. Eu cheguei aqui na Canção Nova direto para o jornalismo. Eu cheguei para trabalhar como repórter de rua. Fiquei fazendo matéria externa, né, como a gente chama, as reportagens de rua. Eu fiquei durante 1 ano fazendo reportagem de rua. E depois, completei 1 ano, saí de férias e quando eu já voltei para apresentar o jornal. Eu chego aqui na Canção Nova às 10 horas da manhã e no período da manhã eu me dedico à preparação de um flash de notícias que vai ao ar às 14 horas, às 2 horas da tarde. Então, no período da manhã, eu entro no site das agências, vejo o que é notícia no Brasil, no mundo e na vida da igreja. Porque a Canção Nova, ela se preocupa em dar as notícias da igreja, é o nosso foco, né? O que está acontecendo com o Papa, na vida da igreja no Brasil e no mundo. Então, no período da manhã, eu me dedico a isso, a preparar o flash de notícias. Aí eu saio para almoçar, tenho meu horário de almoço. Quando eu retorno, à 1 hora da tarde, eu vou para o camarim, vou me preparar, volto, apresento o flash. Depois do flash, a gente tem uma reunião com a equipe do telejornal, do Canção Nova Notícias. Eu, Reinaldo, que é o outro apresentador, os nossos editores, para a gente saber o que tem de notícia para a gente dar naquele dia. E depois, no período da tarde, a gente começa a redigir o jornal. Bom, um jornalista ele nunca pode chamar a atenção mais do que a notícia. A pessoa tem que saber o que aquele jornalista está falando, ele tem que prestar atenção na notícia e não em quem está falando. Mas também não dá para você chegar aqui com a cara lavada e querer apresentar um jornal, que não fica bom, né, esteticamente. Até porque a gente tem toda a iluminação, o nosso rosto não pode ficar com brilho, para não ficar feio, né? Então a pessoa precisa se preocupar, assim, estar com uma aparência agradável para quem está em casa também, se sentir agradável assistindo aquele jornal. As nossas notícias, elas são sempre voltadas para a vida, para a esperança, né? Então a gente não dá coisas sensacionalistas, matérias sensacionalistas, notícias muito tristes. A gente, quando é essencial dar aquela notícia, a gente até dá, mas sempre buscando aquela esperança, algo bom naquela notícia, né? Se você for ver, tudo que é notícia sempre tem um lado bom e o lado ruim. A gente procura dar sempre o lado bom, a gente procura ver uma esperança naquilo que a gente está transmitindo. Antes de eu apresentar o jornal ou um link, eu sempre me preocupo em rezar uma Ave Maria. Eu acho que isso acalma muito o coração da gente. A gente fica muito agitado com o dia a dia, preocupado com o que a gente vai falar. Então, eu me preocupo em rezar uma Ave Maria, seja para apresentar o jornal, seja para fazer um link na rua, eu me preocupo em rezar para acalmar meu coração. Eu sempre gosto também de chegar um pouquinho antes, eu não gosto de chegar em cima da hora, justamente para eu ir me acalmando, para eu ir pensando o que eu vou falar, como eu vou falar, e até se tiver algum imprevisto eu saber lidar com aquela situação. Todo mundo que assiste o jornal, praticamente todo mundo acha que a gente decora tudo que a gente fala, mas não é assim. A gente tem um aparelho chamado teleprompter, que é o TP, é um computador acoplado com uma câmera que vai passando o texto que a gente tem que ler para chamar as matérias. Então, no período da tarde a gente vai redigindo, à noite a gente lê. Mas pode acontecer de dar um problema na internet, como já deu, e a gente não ter. Então, a gente tem que estar preparado, saber aquilo que a gente vai falar, saber quais matérias que tem naquele dia para a gente saber como que a gente vai chamar se tiver algum empecilho, a gente precisar improvisar. O Canção Nova Notícias, ele é um telejornal diferenciado. Você não vai encontrar tudo o que você encontra em outros telejornais, porque a gente busca dar coisas além do que é secular. A gente se preocupa em dar a vida da igreja, evangelizar através do telejornal. Então a gente faz um jornalismo a serviço da vida e da esperança, sempre buscando dar o lado bom de tudo. Se você for ver, todas as notícias têm um lado bom e tem um lado ruim. Então a gente não precisa focar no que é ruim, a gente pode dar o que é ruim, mas no final mostrando o que tem de bom lá na frente, enxergar algo bom lá na frente.